17 de abril, Santo Aniceto, Papa. Natural da Síria, era Aniceto o sucessor de São Pio I na cadeira de São Pedro. Seu governo coincide com o tempo do imperador romano Antônio. Não é certo se morreu mártir pela fé. Porém, fora de dúvida que tanto foram seus sofrimentos e aflições pela causa de Cristo, que a Igreja lhe conferiu o título honroso de mártir. Além das perseguições oficiais da parte do governo romano, existiam perigosas heresias que periclitaram a existência da Igreja. Embora ela edificada sobre rochedo, contra o qual o inferno em vão dirige seus ataques, grande número dos fiéis abandonou a fé, correndo atrás do fogo fátuo das seitas errôneas. Grandes foram os estragos que o herege Valentim causou ao rebanho de Cristo. A obra perniciosa dele associou-se uma adepta da seita imoralíssima dos carpratitas, Marcelina, a qual levou muitas pessoas à apostasia. Ainda um tal Marcion, herege e propagandista, temível, propalou o veneno da heresia entre os cristãos. O Papa Aniceto envidou todos os esforços para impedir o progresso da obra de Satanás e reconduzir ao seio da Igreja os pobres transviados. Deus lhe enviou um auxiliar de grande valor na pessoa de São Policarpo. Este, discípulo de São João Evangelista, veio a Roma e, em demonstrações públicas, provou que a Igreja de Roma, na sua doutrina, era idêntica à de Jerusalém. Essa declaração causou a conversão de muitos hereges. Num ponto, aliás, de ordem secundária, houve divergência entre Policarpo e Aniceto. No ponto do tempo da celebração da Páscoa, os cristãos do Oriente comemoravam a Páscoa com os judeus, quando na Igreja Romana não existia este uso. Policarpo, desejoso de ver Roma adaptar o uso da Igreja asiática, não conseguiu esta uniformação. Aniceto opinava, e com razão, que não devia abolir um costume introduzido e aprovado pelo príncipe dos apóstolos. Entretanto, deixou aos cristãos orientais toda a liberdade na celebração da festa da Páscoa, como eram acostumados desde os dias de São João Evangelista. Santo Egesipo era o auxiliar estimável que eficazmente dirigiu uma forte campanha contra as heresias. Num livro que escreveu sobre a tradição, provou que a doutrina passou pura e inalterada dos apóstolos ao Papa Aniceto, e demonstrou que a mesma doutrina era conservada e ensinada sem a mínima alteração. Aniceto governou a Igreja durante 8 anos e 9 meses e morreu no ano de 168. Reflexões. Embora São Policarpo e as igrejas orientais tivessem opinião diferente da sua, relativamente à época da Páscoa, Aniceto manteve com elas relações amistosas. Com os hereges, porém, isto não acontecia. A divergência que havia entre o Oriente e o Ocidente afetava apenas a ordem disciplinar eclesiásticas, quando os hereges deturpavam dogmas ou doutrinas fundamentais da religião.
À disciplina eclesiásticas pertencem os usos e práticas religiosas que, não fazendo parte do depósito da fé, podem ser modificadas conforme as circunstâncias locais ou temporais o aconselharem. Os apóstolos proibiram aos fiéis comer carne de animais asfixiados. Os primeiros séculos conheciam só o batismo de imersão, quando hoje está em uso o batismo de ablução. Hoje celebramos festas que a igreja primitiva desconhecia. Penitências públicas que os fiéis dos primeiros séculos eram obrigados a fazer, hoje caíram em desuso. Tudo isto e muitos outros usos e cerimônias da igreja não são coisas essenciais da religião sua. Sua prática depende das determinações da autoridade eclesiástica, quer papal, quer diocesana. Ao Papa e aos bispos foi dado o poder de governar a igreja. A voz de São Paulo. O Espírito Santo estatuiu como guardas e intendentes para governar o governo para o governo da Igreja de Deus. O poder episcopal vem de Deus, e é por este motivo que os fiéis devem respeitar e obedecer às ordens e determinações que os bispos dão para suas dioceses e o Papa para a Igreja Universal. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Se alguém não ouve a Igreja, seja tido por pagão e publicano.